Bom, hoje é a nossa primeira reunião do semestre e a gente vai. O café tá quente, meu Deus. Hoje a gente vai estudar a questão 2 sobre a existência de Deus, acerca aí do trabalho da Suma Teológica do Tomás de Aquino. Então, no caso, como eu havia dito antes, não era eu que ia apresentar esse livro, mas a pessoa que ia apresentar, ela passou mal, então ela não pôde mais, então eu vou aqui ter esse duro trabalho de apresentar o livro da Suma Teológica aqui para vocês, da questão 2. Mas eu já aviso que eu não sou especialista assim, em Tomás de Aquino. Acho que a gente não vai ter nenhum especialista assim, nas reuniões também, né? E estou aqui apenas para aprender junto com vocês sobre a obra dele. E então, se eu falar alguma heresia sobre o pensamento do Tomás, que vocês podem me corrigir. Estou abrindo aqui a Suma. E também, infelizmente, por causa do horário e pelo fato de eu estar na última semana de aula e ocupado com outras coisas, eu não fiz muitas outras leituras sintópicas junto com a leitura do Tomás de Aquino. Então, foi uma leitura mais sobre o livro em si, uma leitura geral, não peguei nenhum aspecto temático para estudar, mas apenas analisei o conteúdo diretamente com aquilo que eu já tinha de conhecimento prévio e busquei entender o que o livro falava diretamente por ele mesmo. Então, pode ser que eu perca muitos detalhes assim sobre a obra, outras referências, que a única referência direta aqui que eu dei uma analisada mesmo foram as referências sobre o pensamento aristotélico, mas, por exemplo, as referências sobre o pensamento árabe que o Tomás de Aquino faz, e eu não dei nenhuma analisada, não. Aí, se alguém souber também sobre essas referências que o próprio Tomás de Aquino faz sobre pensamento árabe, pode estar aberto aí para comentários também, para comentar. Eu me aterei às referências ao Aristóteles e à obra do Tomás. Bom, estou aqui com a Suma aberta. Alguém tem o livro da Suma em PDF, além de mim? Eu tenho aqui aquele que você mandou por e-mail, tá até aberto aqui no computador. Ah, tá. Alguém poderia compartilhar com todo mundo? Porque a gente vai analisando assim pela obra, que para mim vai ficar um pouco difícil aqui de eu compartilhar agora, até porque a minha Suma aqui, ela tá toda grifada, vai ficar meio assustador aqui. Alguém pode compartilhar com a gente a imagem? Ah, tá. Boa. Isso, vamos lá. Bom, a questão 2, ela vai falar aí sobre a existência de Deus em 3 artigos. Mas antes de eu abordar diretamente sobre a existência de Deus e sobre a questão, gostaria de introduzir aqui alguns temas aqui. Um tema que vai ser enfocado nesse livro, que é a doutrina sagrada. A gente tem que lembrar que para Aristóteles, para Tomás de Aquino, a doutrina sagrada é uma ciência. E
não só apenas a doutrina sagrada, mas o próprio conhecimento filosófico era tido como uma ciência naquela época. A filosofia era uma ciência. E a ciência, naquele período, ela é distinta da ciência contemporânea, a nossa ciência, que geralmente busca conectar princípios explicativos com os fatos experienciáveis, seja por métodos, a maioria das vezes por métodos indutivos, mas também por processos de métodos dedutivos. A ciência naquele período era uma outra coisa no período medieval. Ela era fundamentalmente aristotélica, pois Aristóteles era o modelo ideal de filosofia do período. O paradigma de filósofo, né? O próprio Tomás de Aquino se refere a ele na obra como o filósofo, em letras maiúsculas. E a ciência aristotélica, ela pode ser denominada como o grau mais perfeito do conhecimento humano, que é a partir da cognição da essência de uma coisa como princípio explicativo dessa coisa e de todas as suas propriedades concomitantes. O que viria a ser isso? Para Aristóteles, a ciência busca estudar a essência das coisas, demonstrar a essência. Todo objeto possui uma essência e possui outras propriedades que são concomitantes, no sentido de que são as suas categorias. A essência é aquilo que define o objeto enquanto ele mesmo, e as outras propriedades concomitantes são aquelas propriedades que estão nele por acidente. Por exemplo, vamos pegar aqui, o ser humano. O ser humano, por exemplo, pode ser definido aí na sua parte essencial como um ser animal, porque é o que é ele nele mesmo. Mas, por exemplo, algo que é concomitante, acidental, seria a sua, por exemplo, seu cabelo. Pode ter seres, alguns que são carecas, outros que têm cabelo. Então, isso é algo acidental nele. Para Aristóteles, portanto, a ciência só pode se definir a partir daquilo que é necessário e essencial e universal, pois não há conhecimento do que é particular. Por isso, a ciência aristotélica é fundamentalmente dedutiva. Um adendo que eu esqueci de comentar: quem tiver alguma dúvida ao longo da apresentação, porque isso aqui vai ser mais uma conversa, quem tiver alguma dúvida pode me interromper aí e me perguntar. Se algum ponto tiver ficado aberto demais. Então, de cara, a gente pode ver um problema aqui com relação a essa definição, que é o fato de que a essência de Deus ela não pode ser conhecida. Isso, primeiramente, numa análise superficial, poderia causar uma dicotomia entre fé e razão. Então, o modo que Tomás vai resolver esse problema vai ser por meio de uma subalternação das ciências. A doutrina sagrada, enquanto uma ciência subalterna, submetida a um outro tipo de conhecimento, ela vai partir de princípios não evidentes, que são os artigos de fé. Porém, esses artigos de fé, eles ainda são um tipo de conhecimento, tipo de ciência, mas uma ciência superior, um conhecimento superior, que é diretamente relacionado com Deus. Ou seja, é um conhecimento que provém pela fé em Deus, que fornece os princípios para essa ciência subalterna que é a doutrina sagrada. Então, nós podemos distinguir aqui
movimentos distintos no interior do pensamento da obra tomista, que são ângulos de visões a partir que podem ser considerados a realidade que o Tomás de Aquino aí vai analisar, que é a primeira seria essa doutrina sagrada, que é fundamentada no conhecimento de Deus, que provém da fé, a qual o objetivo é conhecer Deus enquanto Ele mesmo, a partir do que Ele diz, né, a partir do que Ele se revela, e é proveniente da fé. Um segundo sentido é a metafísica, que investiga Deus na perspectiva do ser enquanto ser, como princípio e causa do ser, e aí numa definição bem aristotélica mesmo do que viria a ser metafísica. Isso é bem Aristóteles, investigar o ser enquanto ser, no sentido aí de investigando no caso, o seu princípio, a sua causa, em questões também relacionadas à ordem da ontologia, já que a metafísica, em Aristóteles, ela divide-se no estudo de causa, no estudo do ser, da ontologia, no estudo da substância ou da essência, o que a gente chama de ousiologia, no sentido da ousia, quer dizer, que significa essência ou substância. E tem mais um aqui agora, que eu esqueci o nome, mas continuando, existe esse movimento na obra do Tomás de Aquino, e um último movimento que é o movimento da teologia natural, que investiga o seu objeto a partir da luz da razão, mas o objeto de investigação aqui não seria o ser divino, porém as coisas naturais, mas a partir de um princípio explicativo como Deus sendo o princípio explicativo das coisas, o princípio explicativo do objeto aí que a gente está estudando, que é o ser. Esses modos que a gente distinguiu aqui no âmbito da Suma Teológica, a gente não pode, porém, separar eles como se eles estivessem opostos ou caminhos diferentes. Eles são distintos, têm uma natureza distinta, mas estão conectados no âmbito aí da produção de Tomás. Então, por isso, nós temos que entender que, para Tomás e para vários outros autores da Idade Média, a teologia natural, o conhecimento filosófico, está a serviço da doutrina sagrada, da teologia. Aquela frase clássica de que a filosofia é serva da teologia. Esse pensamento ele provém aí do pensamento medieval, e é o pensamento de Tomás de Aquino, no sentido aí de que o conhecimento filosófico e a teologia natural oferecem um preâmbulo para o conhecimento da fé, da teologia, em sentido de que o conteúdo da fé ele é ratificado pela razão. Isto é, a gente tem que entender que para obter o conhecimento da fé, a gente deve ter compreensão racional desse conteúdo que é oferecido pela fé, do que significa esses princípios de fé, para que a gente possa crer neles. Então, nesse sentido de que a razão se oferece como preâmbulo para a fé. E uma outra questão que a gente precisa ter em mente, que é o método dialético que é exposto ao longo da obra da Suma. A forma como o Tomás de Aquino expõe seus conteúdos. Caso vocês tenham lido, vocês perceberam, né, que tem uma forma de divisão na obra da Suma Teológica, que ela é constante. Qual o professor explicou semana passada, né, que a gente tem os argumentos, no qual o Tomás de Aquino expõe os argumentos contrários a uma tese que ele vai defender, depois ele expõe o sentido contrário, geralmente baseado ou numa autoridade de fé, ou às vezes também
do filósofo ou das escrituras e depois a sua própria resposta. É um método dialético de apresentação, então a gente não pode ler uma suma de uma maneira incompleta e falar que essa é uma afirmação de Tomás de Aquino. Por exemplo, a gente vai encontrar aqui na Suma de Teologia, aqui, por exemplo, aqui, ó, no artigo 1, a existência de Deus é evidente por si mesmo, aí você encontra aqui que Tomás afirmando que Deus é evidente. Mas a gente não pode dar essa leitura ingênua de Tomás, porque para Tomás Deus não é um ser evidente. Você precisa ler toda a suma, toda a questão, para entender o pensamento de Tomás acerca desse ponto. Por isso, tomar cuidado com leituras ingênuas e citações ingênuas também do pensamento de Tomás. Bom, voltando agora mesmo para a questão 1 aí, que agora a gente vai analisar, depois dessa introdução. Nós temos aqui a questão 1, que vai falar sobre a existência de Deus. O objetivo principal, né, como diz aí no texto, da doutrina sagrada que eu acabei de explorar, é transmitir o conhecimento de Deus. Não apenas em sua própria essência, no sentido de como Deus é, o que ele é em si mesmo, mas também como princípio e o fim das coisas naturais. Ou seja, uma investigação metafísica. Para isso, Tomás ele vai elaborar 3 questões aí para esse estudo. Sobre Deus, sobre o movimento da criatura racional para Deus e de Cristo, que, enquanto homem, como caminho para Deus. Então, aí nós teríamos esses 3 pontos. Lembrando que, nessa investigação, Tomás vai sempre levar em conta uma investigação que tem em mente a teologia natural e a sagrada. São movimentos distintos, mas estão presentes no âmbito da Suma Teológica. Lembrando aí que Tomás sempre vai conectar a fé com razão. Ele não vai desligar os dois. Agora, quanto à primeira questão, Deus vai ser considerado em 3 aspectos. A sua essência, como ele é ou não é, e como ele age, no sentido da sua ciência, da sua vontade e do seu poder. Com relação à primeira questão, que nós vamos analisar aqui, que é a questão 2, sobre a existência de Deus, sobre essa pergunta, Deus existe, nós vamos analisar 3 tópicos. Se Deus é evidente por si mesmo, se a sua existência é evidente. O segundo tópico é se Deus é demonstrável. E o último tópico é Deus existe? Aqui, então, no artigo 1, a existência de Deus é evidente por si mesma. O Tomás de Aquino, então, portanto... deixa eu ver aqui. Estava aqui mesmo. Alguém quer ficar responsável aqui para autorizar o pessoal para entrar? Porque às vezes eu me esqueço aqui. Posso passar o co-host? Alguém pode me ajudar com isso? Vou passar aqui, então. Espera aí. Pronto. Continuando, Tomás aqui vai analisar a evidência da existência divina. Deixa eu abrir o texto aqui de novo. Pronto. Mas o que a gente pode entender por evidência? Lembrando aí sempre a teoria filosófica de Aristóteles, o conhecimento evidente é aquilo que é natural, que é espontâneo,
sem uma investigação prévia acerca desse assunto, tomado de antemão, sem pressupostos. É um assunto que ele é percebido de modo imediato, e você não pode duvidar desse conteúdo, como os primeiros princípios aristotélicos, né, como o princípio da identidade, da não contradição, do todo e da parte. Esses princípios eles não podem ser duvidados, e eles são evidentes por si mesmos. Além disso, esses primeiros princípios eles não são demonstráveis, porque, na verdade, você toma eles como uma base. Eles, por baixo deles, não há pressupostos, eles são evidentes por si mesmos e de modo imediato. Isso é um problema de natureza epistemológica. Então, como expressa Aristóteles na Metafísica, no livro 4 da Metafísica, e o princípio mais firme de todos é aquele a respeito do qual é impossível enganar-se, de fato. De fato, é necessário que tal princípio seja o mais conhecido, pois todos enganam-se a partir daquilo que não conhecem, e que não seja hipotético. Além disso, aquilo que é evidente deve... Aquilo que é evidente, a gente só sabe algo se é evidente quando a gente sabe o significado daquilo que a gente conhece, do significado desse termo que está posto aí, e que nós estamos questionando se é evidente ou não. Então, nós precisamos conhecer o significado desse termo. Portanto, esse primeiro argumento vai inferir que Deus é evidente, pois o seu conhecimento está naturalmente difundido em todas as pessoas, citando aí o João Damasceno. Além disso, o argumento vai inferir que, no momento em que a gente compreende o significado do nome de Deus, nós logo entendemos que ele existe, pois o seu nome indica aquilo sobre o qual não se pode conceber algo maior, sendo que aquilo que existe na realidade no intelecto é maior do que aquilo que há somente no intelecto, no sentido, então, de que Deus é definido como aquilo que é algo maior, no sentido de que ele está na realidade, também no nosso intelecto, e aquilo que está na realidade, aquilo que está no nosso intelecto e que é maior que tudo, seria Deus. Além disso, não é possível, logicamente, que a verdade não exista, porque se a gente fala que a verdade não existe verdade, logo a gente está afirmando uma verdade. Então, isso é uma contradição lógica. E, por último, as escrituras também defendem que Deus é a verdade. Então, Deus existe, e Deus existindo, sendo a verdade, logo ele é evidente por si mesmo. Esse é o primeiro argumento. Mas, no sentido contrário, o Aristóteles, quer dizer, o Tomás de Aquino, citando aí Aristóteles, vai dizer que Deus não seria evidente, por quê? Porque aquilo que é evidente não pode ser duvidado, como, por exemplo, no caso dos primeiros princípios. Mas a gente encontra, por exemplo, no Salmo 52, onde há pessoas que dizem, os tolos, dizem que Deus não existe. Então, logo, a existência divina não seria evidente, pois é possível de se duvidar dela. Então, qual seria a resposta de Tomás de Aquino? Segundo Tomás de Aquino, existem dois tipos de evidência: o que é evidente em si mesmo e não para o ser humano, e o que é evidente tanto em si mesmo, por si mesmo, como também para o ser humano.
Uma proposição, e proposição significa uma afirmação positiva ou negativa acerca de algo, essa proposição ela pode ser evidente por si mesma se o predicado dessa proposição inclui-se na definição do sujeito. Por exemplo, como na afirmação homem é animal. Dentro do sujeito é englobado, quer dizer, na verdade aqui, dentro do predicado animal é englobado o homem. Então, isso é uma proposição evidente, porque o predicado inclui-se na definição do sujeito. E também ela não vai precisar de, por exemplo, uma confirmação posterior ou empírica. Por exemplo, se a gente falasse o homem é João, isso não é evidente por si mesmo, porque a gente precisa de ter uma confirmação posterior. E aí a gente teria que ir para o conhecimento particular para saber se isso é evidente. Portanto, caso essa proposição, uma determinada afirmação ou negação, seja conhecida por todas as pessoas, ela é evidente em si mesma e pelo ser humano, como os primeiros princípios de demonstração. Porém, caso o significado do predicado e o do sujeito não sejam conhecidos, a proposição será evidente em si mesma e não evidente para quem ignora. Ou seja, se uma proposição verdadeira ela é verdadeira em si mesma, então ela já tem uma evidência em si mesma, mas ela não é conhecida por todas as pessoas, algumas podem não conhecê-la ou não acreditarem nela, então ela vai ser evidente apenas por si mesma, mas não evidente para quem a ignora. Portanto, para Tomás de Aquino, a proposição Deus existe é evidente por si mesma, já que o predicado é idêntico ao sujeito, pois Deus é o seu próprio ser. Porém, como a sua essência não é conhecida, ela não é evidente ao ser humano e precisa ser demonstrada através do que é mais conhecido por ele, ou seja, por seus efeitos. Mesmo aqui que a causa, Deus, seja bastante distinta dos seus efeitos e que o seu conhecimento pelos efeitos, muitas das vezes, seja obscurecido por esses efeitos. Ou seja, Deus é conhecido pelos seus efeitos, por suas obras. Portanto, em resposta aqui ao primeiro argumento, quanto ao primeiro aqui, respondendo aquele argumento que afirmava que há um conhecimento geral difundido em todas as pessoas, existe sim um conhecimento geral e confuso da existência de Deus impresso em cada ser humano, no sentido aí desse conhecimento de Deus como a felicidade do homem, já que o ser humano deseja conhecer a felicidade naturalmente, isso é, por natureza. Logo, o ser humano também naturalmente conhece a felicidade, porém isso não implica diretamente que ele conheça a Deus, pois eu posso saber, por exemplo, que alguém está chegando, mas a gente não sabe quem é essa pessoa que está chegando, então nós podemos conhecer a verdade, mas a gente não pode conhecer, talvez a gente não saiba quem no caso, a felicidade verdadeira, a gente pode colocar a felicidade em coisas falsas. Além disso, com relação ao segundo aspecto, aí, ao segundo argumento, saber a definição de algo não implica que alguém saiba que este algo esteja na realidade. E isso ocorre também com a definição de Deus como algo maior, como eu havia tratado antes. E também a gente não pode presumir que essa definição exista na realidade, a não ser que, na realidade, a gente pressupõe que haja algo maior. E por isso, pelo fato de a gente já pressupor algo, já não é mais um argumento evidente, pelo fato de haver um pressuposto.
Por último, há uma necessidade lógica, pode abaixar o texto já estou no terceiro. Há uma necessidade lógica da verdade, porque a verdade ela realmente tem que existir, mas a verdade primeira não seria evidente para nós. Portanto, Deus é evidente para si, por si mesmo, mas não é evidente para o ser humano. Ele é apenas conhecido por suas obras e por seus efeitos. Partindo agora para o artigo 2, agora o Tomás de Aquino vai buscar analisar a questão da demonstração da existência de Deus. Mas o que seria demonstração? Demonstração na teoria aristotélica, a gente tem que entender que a demonstração é demonstração de essência de um determinado objeto, pois é por meio dela que a gente pode conhecer um objeto, por meio da essência, que implica aí num problema, já que Deus, a essência de Deus não pode ser conhecida. Uma outra questão que eu queria também introduzir aqui, antes de a gente passar para o livro, que é aí o silogismo aristotélico. Relembrando o que é o silogismo. O silogismo aristotélico é um tipo de argumento dedutivo, que é a parte construída aí de premissas e uma conclusão, e em termos, nos termos menores, médios e maiores. Vamos colocar aqui, por exemplo, vou colocar aqui no bate-papo, um exemplo aqui. Tá. Aqui, por exemplo, premissa maior. Todo homem é mortal. A premissa menor, João é homem. Uma conclusão, logo João é mortal. Com relação aos termos, segundo aqui. Termo menor. O termo menor, ele aparece aqui na premissa menor e é o sujeito da conclusão, ou seja, João. O termo médio aparece em ambas as premissas, porém não aparece na conclusão. Portanto, uma ponte entre as duas premissas, então, que é o homem. O termo maior aparece na premissa maior e é o predicado da conclusão, que é, no caso aqui, o mortal. São os termos aí do silogismo aristotélico. Então, o termo médio, ele é necessário aí para a demonstração de algo, porque ele é a ponte aí entre as premissas, para que se estabeleça a conclusão. Vamos lá. Voltando aí agora à análise do livro, no argumento, o argumento aí do contrário à tese de Tomás vai inferir que não é possível demonstrar a existência de Deus. Deus não é demonstrável. O primeiro argumento coloca que a existência de Deus é artigo de fé, não de demonstração, pois a demonstração gera ciência, não um artigo de fé. E, além disso, Hebreus concebe que a fé dirige-se ao que não se vê. Além disso, se a demonstração refere-se à essência de um objeto, porém, acerca de Deus, não se pode saber a essência de Deus. E nós conhecemos a Deus numa via negativa, justamente pelo que ele não é, como o João Damasceno descreve. Então, a gente não pode conhecer a Deus, porque a gente não pode conhecer a sua essência. Um outro argumento é que a existência de Deus só poderia ser demonstrável pelas suas obras, pelos seus efeitos.
a demonstração da causa pelos efeitos. Porém, os seus efeitos não são proporcionais a ele mesmo, a causa, a Deus, dada a diferença aí ontológica de natureza. Como há essa falta de proporção, não é possível demonstrar a Deus. No sentido contrário, citando aí Paulo, que afirma que as perfeições invisíveis de Deus são percebidas pela inteligência, ou seja, por suas obras. Porém, isso não poderia ocorrer se Deus não fosse demonstrável, se não fosse demonstrável a existência de Deus. Então, aí é um problema. Então, qual seria a resposta de Tomás de Aquino? Para Tomás de Aquino, há duas maneiras de demonstrar a existência de Deus, que ela vai ser depurada aí dos segundos analíticos de Aristóteles. A primeira, quem sabe falar latim é o Eliabe, então eu vou falar de uma maneira assim, bem mineira, bem tosca. A primeira maneira é o propter quid. É isso mesmo, Eliabe? O Eliabe tá aí, né? Acho que ele tá. Deixa eu ver. Ah, não, acho que ele saiu. Ele estava na conversa. Propter quid. O que significa essa demonstração? Essa primeira é uma demonstração pela causa e parte do que é anterior, absolutamente. Aqui conhece a causa e as suas propriedades. E o porquê também das causas, da causa do efeito. No caso aqui desse primeiro tipo de demonstração, tem-se o conhecimento da causa. E aí você consegue saber por que a causa ocorreu, você tem um conhecimento dela, e você é parte do conhecimento dessa causa de um modo absoluto. O segundo modo de demonstração é o quia. Esse segundo modo, que parte pelos efeitos, parte do que é anterior relativamente a nós, não de um modo absoluto. Aqui não se sabe a essência da causa, não se conhece a causa, apenas que ela existe um modo geral e da sua necessidade. Ou seja, aqui você não conhece a essência da causa como ela é, mas você sabe que ela está ali, que ela existe porque os efeitos implicam numa necessidade dessa causa. Quando o efeito é mais manifesto do que a causa, recorre-se a essa segunda forma, que eu acabei de citar, essa segunda forma de demonstração para conhecer essa causa. Qualquer efeito demonstra a existência de uma causa, porque o efeito, para existir, ele precisa de uma causa. Então, a causa aí é necessária porque o efeito existe. Logo, se Deus não é evidente, a sua demonstração pode ser realizada pelos efeitos, pelas suas obras. Isso aqui já vamos inferir no conhecimento de teologia natural, que é conhecer a Deus a partir aí da sua criação. Bom, quanto ao primeiro aspecto, quanto ao primeiro argumento, o Tomás vai explicar aí, quanto à afirmação de que o efeito é mais manifesto do que a causa, deve-se recorrer à segunda forma de demonstração para conhecê-lo. Como eu vi. Não, peraí, eu estou confundindo aqui. Quanto à questão lá dos artigos de fé. Portanto, no que se refere a esses artigos de fé, os conteúdos sobre a existência de Deus e outras noções referentes que são vistas pela luz da razão natural não são artigos de fé, porém preâmbulo dos artigos, como eu havia dito lá atrás. A fé tem como pressuposto o conhecimento natural.
bem como a graça, a natureza. Mas isso não significa que esses conteúdos que são acessíveis pela razão natural, eles também não possam ser conhecidos pela fé, para aqueles que não conseguem aprender o conhecimento pela demonstração. Ou seja, aquilo que é aprendido pela razão natural pode ser aprendido pela fé, mas existem conhecimentos que são os preâmbulos para a fé, eles podem ser acessados pela razão natural, como o conhecimento de Deus enquanto causa dos seres humanos. Isso é um conhecimento da razão natural. Pode ser acessado pela razão natural e não precisa da fé. Quanto à segunda afirmação de que Deus não é demonstrável, pois ele é apenas acessível pela via negativa, ou seja, pela via da afirmação do que Deus não é, deve-se dizer que, a partir da demonstração da causa pelo efeito, emprega-se o efeito em vez desse conceito da causa, daquilo que a causa é, a fim de que se prove a existência de Deus. Que o Tomás de Aquino vai dizer, para a demonstração da existência de algo, toma-se como termo médio, não a essência, não aquilo que Deus é, o termo médio lá, da lógica aristotélica, porém o significado do nome. Porque quando a gente indaga sobre a essência, sobre o que é, nós perguntamos se essa coisa existe. E nós, para sabermos se essa coisa existe, nós precisamos saber o que ela significa, o que é essa essência, o que significa essa essência. Logo, o Tomás de Aquino vai afirmar que os nomes divinos são dados segundo os seus efeitos. O que implica que, para demonstrar a existência de Deus por meio de seus efeitos, é possível usar como meio termo o significado do nome de Deus. Ou seja, para nós questionarmos aí sobre a essência de Deus, se ela existe, a gente primeiro tem que passar pelo significado desse termo. E é esse movimento aqui que vai ocorrer aqui no artigo 3, quando eu for abordar aqui. Por último, quanto ao aspecto 3 aí, com relação àquela desproporcionalidade entre os efeitos e a causa, pode-se demonstrar imperfeitamente a causa por seus efeitos, provando aí sua existência. Ou seja, você não vai conhecer a causa completamente, mas você vai demonstrar imperfeitamente o que ela é. Você vai saber que ela existe e você vai ter um conhecimento perfeito dela. Porque os efeitos são desproporcionais com relação à causa. Agora, indo para o último artigo, o artigo bem famoso também nesse artigo, porque a gente vai encontrar aí a elaboração das 5 vias, as 5 formas de defender a existência de Deus segundo Tomás. Antes de nos voltarmos aí a esse artigo, queria lembrar aí um outro conhecimento prévio que seria interessante que a gente tenha, que é as definições de causa aí para Aristóteles. Ou seja, causa formal é a forma da coisa. O objeto define sua essência pela sua forma. É aquilo que o objeto é aquilo que faz ele ser o que ele é. A causa material é a matéria de que uma coisa é feita, o material na qual consiste o objeto. Ou seja, é o substrato desse material, quer dizer, desse objeto. Vou tentar pegar um exemplo aqui. Temos um copo de plástico aqui. Acho que esse copo é de plástico. O plástico é um material. A definição do copo, o que o copo é, a sua forma, a sua utilidade, seria a sua causa formal. A causa material é o plástico. A causa eficiente é a origem da coisa, aquilo que tornou possível o objeto. Que acho que existe uma diferença entre a noção aí da causa eficiente em Tomás de Aquino e Aristóteles. Eu acho que existe, mas eu não posso afirmar as especificidades aqui.
mas é a origem desse objeto, e tomando aí, principalmente em Tomás de Aquino. Eu acho que tem uma diferença aí, porque para o Aristóteles a matéria é eterna, né? A eternidade da matéria. Então, eu não sei bem se para Aristóteles a causa eficiente diz respeito àquilo que dá origem às coisas, nesse sentido de criação, como é para o Tomás de Aquino. A causa eficiente aí para Tomás de Aquino é dar a existência a algo. A causa final é a razão de algo existir, a finalidade do objeto, né? Para que ele foi feito? Vamos lá. Voltando ao artigo, no primeiro argumento, nós vamos encontrar dois argumentos aí contra a existência de Deus, a afirmação de que Deus não existe. O primeiro infere que de dois contrários, se nós temos dois opostos, se um é infinito, o outro não pode existir. O nome de Deus, então, é entendido como algo infinito, Deus é infinito. Porém, se Deus existe, não poderia haver o mal, porque Deus é infinito e ele é totalmente bom. Como há o mal no mundo, conclui-se aí que contra a existência divina. O segundo argumento demonstra que não há necessidade da existência de Deus, pois já haverem princípios suficientes no mundo para a causa das coisas. Nós temos tanto o princípio na ordem da natureza, tanto na ordem da liberdade, que suprimem a existência de Deus. Então, se Deus não existisse, por exemplo, o que é natural já tem seu princípio na natureza, e o que é livre na razão humana ou na vontade. Em sentido contrário, o Tomás de Aquino vai citar aí o argumento de autoridade, que é as escrituras, que afirma que Deus existe, que eu sou aquele, como está escrito lá em Êxodo, eu sou aquele que sou. Qual que vai ser a resposta de Tomás? Tomás vai explorá-la numa longa resposta, que seria aí as 5 vias para a defesa da existência de Deus. Essas 5 vias, elas partem da consideração das coisas sensíveis em direção ao inteligível para defender a existência de Deus. E ela tem uma forte influência aristotélica. Acho que também tem influência de pensadores árabes, mas aqui eu não soube identificar qual pensador. Mas aí vamos ter em mente que essas 5 vias, elas partem a partir de considerações da teologia natural, porque elas estão partindo das coisas naturais em direção ao conhecimento de Deus. A primeira via é a via do movimento, a defesa de Deus a partir da ideia do movimento. Que considera o seguinte: o movimento, como diz aí o próprio Aristóteles, consiste na passagem da potência ao ato, que isso pode ocorrer por meio de um ente em ato. A potência é no sentido aí daquilo que está passivo de ser algo. Ele ainda não é, mas ele está sendo. E o ato é o ser em atualidade, aquilo que é. Porém, essa passagem da potência ao ato, ela só pode ocorrer por um movimento, por meio de um ente que já está em ato. Vamos pegar aqui, por exemplo, o fogo. O fogo está em ato com relação ao calor. E ele está em ato absolutamente. Ele é o calor máximo, né? O fogo. E nós temos aqui uma madeira. Essa madeira, ela está em potência para o calor. O calor. Então, se você coloca, por exemplo, o fogo, coloca a madeira no fogo e ela é aquecida, aí ela está sendo atualizada pelo calor do fogo. E essa potência está sendo atualizada, se tornando-se quente. Percebe-se que no mundo algumas coisas se movem, ou seja, elas estão em mudança.
mudança da potência para o ato e também do ato para a potência. Então, elas estão se movendo. Ou seja, a gente percebe o movimento no mundo, na ordem das coisas naturais. Porém, e também a gente percebe a atualidade na ordem das coisas naturais. Porém, não se pode estar ao mesmo tempo em ato e em potência com relação ao mesmo aspecto. Por exemplo, uma coisa, ela não pode estar ao mesmo tempo, no sentido de ela não pode ser e não pode estar sendo ao mesmo tempo, com relação ao mesmo aspecto. Uma madeira não pode ser fria e quente ao mesmo tempo. Além disso, é impossível que algo mova a si mesmo, ou seja ao mesmo tempo motor e movido, pois a causa de seu movimento é dada por um outro. A madeira, ela não pode aquecer a si mesma. O seu calor é dado por um outro ente, que seria o fogo. Ela não pode aquecer a si mesma. Porém, nós não podemos voltar infinitamente em causas sucessivas de movimento. Ou seja, se a gente for descobrindo aí, porque todas as coisas se movem, nós percebemos que todas as coisas no mundo se movem, elas estão em mudança. E elas não podem mover a si mesmas. Então, a gente vai descobrindo aí nessa ordem de sequências que uma coisa se move, então ela necessariamente está sendo movida por algo. Esse algo que move a outra coisa também está em movimento. Então, algo está movendo esse algo também. Se a gente for seguir nessa ordem, a gente vai seguir isso no modo infinito, causando aí o regresso ao infinito. Mas isso é um problema, o regresso infinito é impossível. Logo, é necessário que haja um primeiro motor imóvel, o tema aí do próprio Aristóteles. Segue-se assim, entendido aí esse significado disso, nós entendemos que esse motor imóvel, a partir dessa explicação, é Deus. A segunda via da prova da existência de Deus é a causa eficiente. A causa eficiente é a origem de algo. Ela é observada também do mundo sensível, pois a gente percebe que há uma ordem de causas eficientes no mundo. Existem coisas que causam a existência de outras coisas, como, por exemplo, um homem gera um outro homem. Porém, nós vemos que é impossível que algo seja causa eficiente de si mesmo, pois dessa forma seria anterior a si mesmo, no sentido, ou seja, de que ninguém pode ser causa eficiente de si mesmo, pois teria que ser anterior a si mesmo, teria que ter existido antes de si mesmo. Da mesma forma que a primeira via, a gente então não pode também voltar sucessivamente às causas eficientes até o infinito. Porém, caso se a gente anula a causa, a gente também anula o efeito. Logo, nada existiria desse jeito, porque todas as coisas são efeitos de uma causa. Portanto, é necessário que haja uma primeira causa eficiente, ou seja, algo que tenha dado origem ao mundo. E nós entendemos, assim, após essa explicação, que essa primeira causa eficiente é Deus. A terceira via parte do possível e do que é necessário. Nessa ordem, há algumas coisas que podem ser ou não ser, ou seja, elas são possíveis, pois elas são passíveis de geração e corrupção. Elas podem nascer e elas podem morrer. Mas não é possível que o que deixa de ser, o que é passível de corrupção, o que passou por um processo de geração, em algum momento tenha sido sempre, pois todo ser passivo de geração e corrupção provém do não ser, provém do nada.
Se todas as coisas são passíveis de corrupção no mundo, se tudo se corrompe, no sentido de que ela deixa de existir, dessa forma houve um momento em que nada existia. Porém, não é possível que o ser possa provir do não ser. Mas se nada havia antes, então era impossível que algo viesse a existir. Logo, nem todos os entes devem ser possíveis. É necessário que haja pelo menos um que seja necessário. Entes necessários podem ou não ter, esses entes necessários, eles podem ou não ter a causa de sua necessidade em um outro ou em si mesmo, mas não pode seguir por isso até o infinito, ou seja, de ter uma causa de sua necessidade até o infinito. Pois deve ter algo que seja necessário por si mesmo e seja causa de necessidade para os outros. Esse ser que é necessário por si mesmo e seja causa de necessidade nos outros seria Deus. E então, a quarta via da prova da existência de Deus diz respeito a grau de perfeição e de ser. Nessa quarta via, entende-se que as coisas elas possuem graus de qualidades diversas acerca das coisas, em relação com aquilo que é o máximo para tal grau. Por exemplo, existe um grau supremo para o que é verdadeiro. O que é verdadeiro ao máximo. Um grau máximo para o que é bom, para o que é nobre. Ou seja, aquilo que é bom e nobre ao máximo. Por exemplo, um exemplo é o calor, né, que eu falei lá. O fogo é o calor ao máximo. E ele tem um grau de calor ao máximo. E aquilo que é o grau ao máximo dessas coisas é causa dessas qualidades, como é explicado aí no livro 2 da Metafísica de Aristóteles. O que é causa de ser, de bondade, de toda a perfeição, é esse grau máximo, que tem esse grau de ser ao máximo. E esse grau máximo de ser é entendido como Deus, pois ele é isso aí ao máximo. Ele é bom, nobre e verdadeiro ao máximo. A quinta via parte aí da prova da existência de Deus, parte aí do governo das coisas. Então, ou seja, aqui entende-se que os objetos físicos que nós encontramos na realidade sempre buscam, ou quase sempre buscam um determinado fim. O que isso não pode ocorrer por um acaso, mas por uma intenção. Nós encontramos no mundo natural uma certa ordem, uma certa intenção de coisas, uma certa leis que designam uma intenção para o mundo. O mundo não é um caos completo. Existe um grau de ordem no mundo. Aquilo que não possui conhecimento, aquilo que não possui razão, é direcionado por aquilo que é inteligente para um fim, ou seja, a ordem do mundo ela não pode ser causada por algo que vamos dizer, por acaso. Ela é causada por um ser inteligente. Por isso, há algo inteligente pelo qual todas as coisas naturadas são ordenadas ao fim. Deve-se ter algo inteligente que causa o mundo, pois existem ordem no mundo. E essa causa de ordem no mundo é entendida como Deus. Essa seria a última via. Então, ou seja, a primeira via é a via do movimento, a segunda via é a via da causa eficiente, a terceira via é do possível, do necessário, como o Diego coloquei, que é da contingência. A quarta via é o grau de perfeição do ser, e a quinta via é da ordem das coisas. Agora, respondendo aos argumentos colocado antes, com relação à presença do mal no mundo, o Tomás vai tomar um caminho agostiniano aí, no sentido de que o mal é permitido por Deus, porque
em sua soberana e boa vontade, ele tem uma vontade para o mal no mundo. E ele vai tirar algo de bom do mal aí no mundo. Com relação ao segundo argumento, que diz respeito à existência de princípios suficientes na natureza e da liberdade, né, que eu coloquei, que poderiam anular a necessidade da existência divina, deve-se entender que, como a natureza possui um fim estabelecido por um agente superior. Então, necessita levar até Deus, que é a causa primeira, todas as obras da natureza, porque existe uma ordem na natureza, e essa ordem na natureza necessita de uma causa primeira. E da mesma natureza, o que provém da decisão livre, que provém da vontade, da razão da natureza humana, da razão, também deve ter uma causa mais elevada, que aí é Deus. Pois o que, como diz aqui, pois o que é mutável e falível chegue a um princípio imóvel e necessário por si mesmo, como o Tomás de Aquino acabou de demonstrar. Então, seria essa questão 2, nós passamos aí em mente aí, que nós estudamos. Nós estudamos aí, com relação à questão da existência de Deus, nós estudamos se a existência de Deus é evidente, e aí foi provado que Deus não é evidente para o ser humano, mas ele é evidente em si mesmo e por si mesmo, mas que Deus é demonstrável, mesmo sendo não evidente, ou seja, ele é demonstrável, por isso existe uma ciência de Deus. A existência de Deus ela é demonstrável pelas suas coisas, pelas coisas naturais, por isso há uma teologia natural, e Deus existe, pois é necessário que haja uma causa primeira, uma causa eficiente para as coisas criadas, a partir das coisas naturais. A gente percebeu que Deus existe por meio das coisas naturais. Então, seria isso o livro. Espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouco aí do que é o livro, que a gente acabou de ler. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar, mas eu não sou nenhum especialista e tal, eu espero poder ajudar. Quem quiser complementar com algum comentário também, está aberto aí para comentários e análises e comentários gerais aí do pessoal. Bem, então vou perguntar aqui. Como a gente está entre pares, Thiago, acho que se eu... Primeiro te elogiar, né? Ficou muito bom aí, eu vi a sua apresentação muito boa, eu até queria acrescentar algumas coisas, mas eu falei, não vou parar a apresentação dele, porque tá muito boa, tá de bom nível, então achei melhor falar no final. Mas eu vou fazer uma pergunta, porque como a gente está entre pares, se eu fizer uma pergunta, às vezes pode ficar muito monótono, porque entre pares a coisa fica só muito consensual. Então a pergunta é a seguinte: não ficou claro assim para um ateu quais seriam esses efeitos presentes na natureza que levariam à causa de Deus? Que efeitos seriam esses para um ateu que não vê esses efeitos como sendo Deus, assim, como efeitos de Deus? Entendi. Então, a criação é um efeito de Deus. Mas a gente encontra na criação certas coisas, e isso aí vai ser analisado ao longo da suma. Como, por exemplo, a bondade. A gente encontra a bondade no mundo. Para a existência da bondade como um efeito, é necessário que ela tenha sido criada, pois ela se prova aqui que, pela causa aqui, vamos lá, por exemplo, aqui no último artigo aqui, nós percebemos que pela ideia do movimento no mundo, pela ordem das causas eficientes no mundo, e também pelo fato de que as coisas no mundo são possíveis, e ainda
pelo fato de que a gente não encontra, a gente encontra graus de ser no mundo, mas nunca as coisas são como um grau máximo, e também pela ordem das coisas, com relação a esses efeitos, por exemplo, a bondade de Deus, em, sei lá, um outro aspecto aqui, vamos pegar aqui, um outro efeito aqui também, por exemplo, a bondade no mundo, a unidade das coisas. Ao perceber essas coisas no mundo criado, a partir desse estudo aí que eu falei com relação às 5 vias, nós percebemos que é necessário que exista uma causa dessas coisas. E ao perceber a necessidade da causa dessas coisas, nós encontramos algo que é uma necessidade de uma causa primeira, uma causa eficiente primeira. E essa causa eficiente primeira, ao perceber a necessidade dessa causa, nós percebemos que essa causa eficiente seria Deus. Esse é um argumento inferido pela teologia natural, a partir da razão, mas ela não confere o conhecimento completo do que é Deus, e nem o que Deus é totalmente em si mesmo. Para um conhecimento mais completo de Deus, aí a gente precisa da revelação. Mas nós entendemos aí que há um conhecimento parcial do que ele é, enquanto uma causa das coisas. Não sei se eu foi claro a minha explicação, mas, enfim, a questão em que o Tomás busca identificar é que na ordem das coisas sensíveis, na ordem das coisas naturais, existe a necessidade de uma causa primeira, pelo fato de que há movimento no mundo, que há as coisas, elas são possíveis, e então, ou seja, existe uma coisa que deve ser necessária por si mesma, e como há o fato de que as coisas, elas dão uma causa eficiente às outras coisas, existe uma coisa que precisa ser uma causa primeira de todas as outras coisas. E pelo fato também de que existem graus de ser no mundo, existe no mundo uma coisa que precisa ser ao máximo. É um argumento, por exemplo, que é explorado, por exemplo, por Descartes. E também pelo fato de que a ordem no mundo, e não apenas um completo caos, existe algo no mundo que deve ter dado causa a essa ordem no mundo. É essa explicação que Tomás de Aquino vai dar para a necessidade da existência de Deus. Não sei se eu fiquei claro. Seria isso, Diego? Não, ficou claro sim, porque eu entendi que se a gente for conversar então com ateu, a gente teria que apontar, como você falou, pela causa primeira, bater em cima da causa primeira, e a questão que São Tomás fala da ordem do universo, que hoje a gente poderia falar das leis físicas, na linguagem hoje contemporânea. Perfeito, perfeito, sim. Gostei muito da sua resposta. Esses outros aspectos que você falou que ele fala, e pegando, inclusive, né, fazendo uma ponte com a teologia, com as Sagradas Escrituras, aí você mesmo já apontou que isso seria mais secundário. Embora no pensamento dele não é secundário, é importante, mas estou dizendo assim, nesse diálogo com alguém que está totalmente fora desse universo. Entendi. A pergunta aqui do Misael: há uma influência platônica nesse argumento de que a bondade do mundo aponta para a existência de uma bondade máxima, que é Deus? Eu não enfoquei isso, mas há sim, que é o conceito de participação platônica, que é uma influência mais platônica do que aristotélica, que como Deus é o ser ao máximo, as outras coisas, elas possuem ser por participação. Então, essa seria a influência platônica, o conceito de participação de Platão. Quem quiser comentar aí, pode comentar também. Eu não sou especialista, então está aberto também. Você comentou com respeito, realmente, essa parte aí é bem platônica mesmo. Você falou da possível influência
de Platão e de algum árabe aí, seria, no caso, Averroes mesmo. Averroes, ele tem essa veia bem neoplatônica, e aí você vê claramente isso na obra do Tomás de Aquino, quando ele coloca essa questão do grau de perfeição. Isso é uma leitura bem platônica mesmo. E a questão também, agora só não lembro o trecho que você falou, que quando passa para o inteligível, esse também é uma parte bem platônica mesmo. Do sensível para o inteligível é o currículo de conhecimento antigo, né? Partir das considerações das coisas sensíveis e se encaminhar em direção ao inteligível. Isso é o currículo de conhecimento antigo e grego. E é assim que é o modo de conhecimento da teologia natural. Você considera as coisas criadas para entender a Deus. O que é um movimento aí distinto aí da teologia sagrada, ou da doutrina sagrada, que é conhecer a Deus enquanto Deus, a partir de Deus, enquanto ele se revela. Pedro Henrique, pode perguntar aí, pode comentar? Pegando o gancho ali do Diego, ele falou, né, no caso do ateu, como que a gente traria explicaria de alguma forma. Daí me surgiu a pergunta também de se essas 5 vias de Tomás, elas não implicariam num deísmo ou até mesmo num panteísmo, por mais que a quarta via, ela fala sobre o sumo bem, né, que é o próprio Deus, essa hierarquia de ideal. Mas daí, beleza, tem essa bondade nesse ser na qual é causa eficiente e tal, e há um fim, há uma finalidade, e daí você acabou de falar, né, dessa essência de Deus, o que Deus é. E para Tomás de Aquino, eu andei lendo, ele segue também, eu não sei qual é o teólogo anterior a ele, mas que a gente só pode falar sobre o que Deus não é, né? Então, uma teologia negativa. Então, a gente não poderia afirmar o que ele é, e sim o que ele não é. Mas a minha pergunta é basicamente essa: se não, as 5 vias não implicariam num deísmo ou um panteísmo, e como que a gente poderia dialogar com essa teologia negativa? Primeiro, com relação à primeira pergunta do teísmo e panteísmo não. Por quê? Porque o Tomás de Aquino ele está considerando que a criação ela sempre vai apontar para algo para além de si mesma, pela sua imperfeição. Ela contém essas coisas em si, mas ela sempre contém essas coisas em potência. Você encontra ato no mundo, mas esse ato no mundo, ele é enxergado não como uma coisa móvel, mas como uma coisa imperfeita. Então, você precisa de algo que é em ato em si mesmo, totalmente em ato, para ter causado a atualidade no mundo. Então, o mundo tem uma imperfeição, é o que a gente encontra aí nas 5 vias. O mundo aponta para uma imperfeição em si mesmo. Perfeição que não no sentido negativo ou mal, mas no sentido de que é necessário uma coisa que seja perfeita, o ser ao máximo. Agora, o deísmo poderia apontar se parasse na teologia natural, porque se você conhece Deus apenas pela via da teologia natural, aí poderia ter um conhecimento deísta no sentido, ou um teísta aberto no sentido de um conhecimento de uma causa primeira que causou todas as outras coisas e você não conhecer direito o que é essa causa. Aí sim poderia haver um deísmo. Por isso que a teologia natural ela é incompleta, ela é imperfeita, e há necessário aí uma teologia sagrada, uma teologia, a doutrina sagrada, né? Uma teologia que é baseada aí na revelação de Deus, que é quando Deus revela a si mesmo para as suas criaturas. E aí sim nós temos o conhecimento de Deus a partir daquilo que ele se revela. E é nesse sentido de que a teologia natural ela está a serviço dessa teologia aí, teologia sagrada. Tomás de Aquino dialoga assim, com a teologia
É verdade, sim, o argumento do governo anularia o deísmo, mas não acho que não anula o teísmo, um teísmo aberto, porque o argumento do governo infere um Deus pessoal, né? Um Deus, na verdade, um Deus inteligível, um Deus que é inteligente. Sim, anularia. Mas não anularia, por exemplo, o teísmo aberto, um teísmo, sim, um teísmo. Só teríamos um teísmo, um conhecimento de Deus geral, mas não teríamos um conhecimento de Deus enquanto Pai, um conhecimento de Deus enquanto um ser triuno. Isso aí é um conhecimento que é inferido a partir enquanto Deus se revelando pelas Escrituras. Nem todo conhecimento de Deus é dado pela teologia natural. A gente tem que entender isso em Tomás de Aquino. Ou seja, pela razão. Existem coisas que são dadas apenas pela fé. Mas aquilo que é dado pela razão é conhecível também pela fé. Agora, com relação à teologia negativa, que é algo que o Tomás de Aquino estava citando bastante, o João Damasceno, só que eu não conheço muito a teologia negativa do João Damasceno. Um outro autor que fala muito sobre teologia negativa é o pseudo Dionísio Areopagita, que é o conhecimento ainda da teologia apofática, que busca conhecer Deus enquanto aquilo que ele não é, enquanto uma negação aí com relação às coisas criadas. Por exemplo, Deus enquanto ser infinito, porque aí Deus não é finito. Então, Deus é infinito. Deus não é limitado. Então, Deus é ilimitado. Deus não é o quê? Deus não é material. Então, Deus é imaterial. Então, conhecer a Deus enquanto uma negação dessas coisas. Isso é inferido bastante em Tomás de Aquino. E até porque o conhecimento de Deus a partir das coisas criadas é sempre um conhecimento também pela via negativa, porque quase sempre, né? Porque a gente pode inferir algumas coisas também pela via positiva, mas quase sempre tem um fundo negativo aí, porque Deus é diferente das coisas criadas. Então nós temos que entender que Deus é, em certa forma, uma negação dessas coisas criadas. É conhecido a partir daí de uma negação, pela sua distinção das coisas criadas, pela distinção ontológica de natureza, pelo fato das coisas serem finitas, temporais, corruptíveis. Ou seja, Deus é atemporal, Deus é infinito, Deus é incorruptível. Seria mais ou menos isso. Deu para explicar aí? Deu sim, mais uma vez. Foi boa resposta. Mais alguma dúvida? Comentários também? Acréscimos? Eu acho interessante quando você coloca... Desculpa, tá, Pedro Henrique, tinha cortado aí quando você também comentou. Eu acho interessante quando você fala aí dessa questão da ordem e da perfeição, que não leva ao panteísmo, que é isso mesmo, não tem panteísmo porque não é uma causa cega. E aí, quer queira ou não, a gente vai ter que passar pelo Deus pessoal, porque a resposta de Tomás fala da questão da liberdade e da vontade divina, porque você tem vontade, tem que ter liberdade. Então, acaba gerando isso. Não seria um ponto negativo, até porque eu também vou colocar uma questão também dos ateus, e o que está muito em voga também no pessoal que é agnóstico, que eles colocam o universo. Adoro, o pessoal é muito doido, cara. O pessoal fala, o universo conspira a meu favor. O pessoal hoje está muito moderno, atual, o pessoal em voga, o pessoal colocar essa coisa do universo. O universo conspira a meu favor, o universo que me faz isso, que me faz aquilo, que me prejudica. É esse panteísmo mesmo, é muito estranho isso. O pessoal estava até de signo. Agora, a questão toda é que eu vou perguntar o seguinte, e com relação a esse questionamento que as pessoas fazem, talvez existam vários deuses. Qual é a resposta da metafísica, a resposta dentro da metafísica para o fato de que Deus não pode ser mais de um e ele tem que ser um só? Nossa.
Deus tem que ser um só. Vamos lá. Acho que um primeiro fato é que Deus é infinito. Então, você não pode ter múltiplos princípios infinitos no mundo. Isso é um problema até agostiniano, né? Você não pode ter um princípio mau e um princípio bom no mundo, pois um anularia ao outro. Um primeiro argumento que eu citaria é esse. Um segundo é que existe ordem de unidade também no mundo. Você encontra multiplicidade no mundo, mas também se encontra unidade. Vamos lá. Você pega um ser humano aí, um indivíduo. Um indivíduo é feito de várias partes. Ele tem uma mão, tem um braço, tem uma perna. Então, ele tem várias partes em si mesmo. Mas ele não é um corpo difuso, múltiplo, porque ele tem uma unidade em si mesmo. Ele é um ser humano, apesar de ter várias partes dentro de si mesmo. Então, existe um princípio de unidade dentro dele. Se tem um princípio de unidade, esse princípio de unidade no ser humano não pode provir de si mesmo. Ele tem que ser causado. E ele tem que ter sido causado por um princípio uno. Se esse princípio uno fosse múltiplo, existiria no mundo uma multiplicidade como uma base ontológica no mundo. As coisas seriam múltiplas em tudo. Você não conseguiria encontrar ordem em nada, você só conseguiria encontrar multiplicidade e guerra e confusão, que é a base aí da mitologia grega, que explica também um pouco busca explicar a própria, por exemplo, a sociedade grega, que está constante guerra, constante conflito, constante contradição em tudo. E é um mundo baseado, então, na guerra, na confusão, no conflito. E existe, por exemplo, algumas filosofias contemporâneas aí que é isso daí. Vamos, por exemplo, pegar o marxismo. O marxismo tem uma base que é a luta de classes. Então, ele é baseado num princípio de multiplicidade, pois ele não consegue encontrar unidade nas coisas. Então, é uma dialética pura, contínua, de coisas que estão em constante conflito, porque parte de um princípio múltiplo. Então, você não tem uma resolução para isso. As coisas estão em constante contradição e vão permanecer isso. O princípio também das coisas determina a finalidade das coisas. Ou seja, se as coisas são múltiplas, se o princípio das coisas são múltiplas, a finalidade das coisas também serão múltiplas e não haverá uma resolução para essas coisas. Então, a necessidade é uma necessidade quase existencial mesmo de uma ordem una para as coisas que dê uma resolução para elas. A gente, inclusive, encontra aí, na base de algumas filosofias contemporâneas, como o hegelianismo, o marxismo, que é essa questão aí que são filosofias teleológicas, né, que elas apontam para uma finalidade de uma resolução da história. Só que elas mesmas, elas não têm um princípio nelas mesmas que apontam para isso. Elas apontam para um princípio uno, por exemplo, a filosofia hegeliana aponta aí para um momento em que a história vai deixar de ter uma dialética, né? Que as contradições deixaram de existir. Mas nela mesma não há um princípio uno, porque ela já está partindo a partir da dialética, do múltiplo. Para ela chegar nessa finalidade una, ela precisaria passar por um princípio uno. Mesma coisa com o marxismo. O marxismo já parte a partir de um princípio múltiplo, que é a luta de classe. Então, como é que você vai chegar? Você parte de um princípio múltiplo para tentar chegar no princípio de unidade. Como é que você chega numa coisa com a outra, sendo que o seu princípio já é múltiplo? Então, eu acho que
no mundo a gente encontra a unidade das coisas que apontam até o princípio e da ordem. A gente encontra a ordem nas coisas. Então, pelo fato de a ordem nas coisas, existe um princípio uno no mundo. Então, por isso que Deus é uno. E também existe no mundo multiplicidade. Então, por isso que Deus é triuno. Eu acho que seria essa a explicação. Não sei se alguém tiver um comentário, eu explicaria assim, né? Aqui sem a revelação fica um pouco complicado trabalhar, né, dentro das evidências, um fato que não vou dizer que o Tomás tenha reduzido, mas ele se apegou muito a Aristóteles e a filosofia grega, que era muito robusta, e vendo o que aconteceu ao longo do tempo, o fundo do poço existencial que o ser humano se meteu por causa do pecado afetou de tal forma a sua razão que o ser humano é capaz de utilizar a imaginação para imaginar um mundo em que até mesmo a metafísica pode ser retirada. Então, por exemplo, o que é um dos casos, assim, uma dificuldade de muitos cristãos de lidarem com pessoas empiristas. É muito difícil você tentar obrigar assim, porque Aristóteles disse, quando o peso da metafísica aristotélica, ou mesmo da filosofia grega em geral, é completamente diferente. Ela é reconhecida como algo de valor, mas não tem o mesmo peso em razão de um sistema fechado e hermético como é o da ciências da natureza. Tudo pode ser encontrado uma causa diferente. E quando tentamos fazer esses elementos mais abstratos, o que eles vão apresentar é que isso não necessariamente aponta para Deus. E, de fato, não aponta como nós gostaríamos que apontasse. Então, sempre vai haver uma frustração interna no sujeito, que ele, por vezes, vai apresentar e outras vezes vai negar, dependendo da pessoa. Que é o reconhecimento de que, se ele aceitar a possibilidade, ele vai lidar com uma camada interna que a Bíblia revela o que é uma parte, infelizmente, da essência humana atual, que é a rebelião contra Deus, e o sujeito, por causa desse ódio interno, vai rejeitar chegar a essa possibilidade. Então, mesmo que ele encontre alguma coisa assim, tá aqui, Deus está na frente dele, é mais provável que esse ser humano negue do que naturalmente reconheça que ele seja Deus. Então, às vezes, a gente se preocupa demais em procurar evidências, só que não são evidências que faltam para que os seres humanos entendam Deus. É simplesmente uma disposição do coração contra a qual não há força nesse mundo entre nós mesmos que seja capaz de perverter. E muitas vezes os cristãos não querem aceitar esse ponto. E qualquer violação disso é um perigo muito grande porque nós violaríamos a própria essência humana. Como é que uma pessoa muda ou se converte? Força, violência, isso não é uma explicação bíblica. Deus rejeitou, e vale frisar que a história do cristianismo houve quem tentasse. O Agostinho, infelizmente, carrega esse ponto negativo dele de utilizar a violência contra aqueles que não eram convertidos. Se o sujeito resistia ou era uma espécie de herege, era possível utilizar contra ele a violência. Era um outro contexto, pelo fato de aquela época, heresias, que para nós hoje é um termo infelizmente banal, era um motivo de uma possível turbulência na sociedade, deveria ser eliminado ou tratado. Mas ainda assim, é um freio que os cristãos precisam ter hoje. Não é necessidade de que a nossa explicação seja sempre a melhor, porque nenhuma explicação vai ser capaz de mudar o coração de uma pessoa. É Deus quem opera esse milagre. Mas chegar ao limite da tensão com as pessoas é algo que vale a pena frisarmos. E aí, não nos contentarmos com Tomás de Aquino. O caminho que ele traçou é muito bom, mas não é mais suficiente para a quantidade de perguntas que foram feitas. Entretanto, qualquer cristão que acha, porque a resposta dele não é eficiente, vamos procurar alguém que seja mais eficiente que ele. Isso é desumano na sua essência, porque eliminar uma pessoa apenas pelo critério da utilidade não é bíblico. Mas não nos assentarmos, como muitos fazem, em razão da genialidade do Tomás, de achar que boa parte das perguntas serão respondidas apenas pelo conhecimento das 5 vias. E o que tem de crente que decora as 5 vias e quer jogar isso num debate, e depois percebe que alguém mais esperto que ele, ou simplesmente mais atento ao mundo, pode derrubar as 5 vias, ou, como foi colocado aqui, né, chegar a um outro Deus que não seja cristão, é possível. Mas pode ser que não tenha lógica. E, por um acaso, o pecado cobra lógica no ódio a Deus e no desejo de não querer reconhecer quem ele é? Porque o reconhecer quem Deus é reconhecer a queda, e o ser humano vai lutar contra isso. E mesmo que ainda existem pessoas, ao longo da história já ficou evidente isso, que mesmo reconhecendo a queda estão nem aí para isso. E será que nós estamos prontos para lidar
com essa realidade hoje? É um ponto que Tomás tinha muita preocupação. Vale a pena pesquisar como ele era um professor, como a sua obra tinha um aspecto didático que hoje se perde apenas pelo valor do debate. E Tomás não propunha isso. Ele propunha a conversa, não o conflito o tempo inteiro. Acho que o Bruno queria comentar também. Sendo um pouco mais simplista, eu acho que as colocações têm quase que perfeição. E o Pedro foi na cerne da questão. Eu acho que tudo hoje fica em voga quando entra a questão da opinião, né? E a gente, dentro do seio cristão, a gente vê esse problema, né? As pessoas colocando a questão da opinião como frente ao debate. Ela não põe uma fundamentação. E sabendo que Deus só pode se demonstrar como essência através da sua revelação, o cristão tem essa dúvida. Em qual Deus que eu acredito? Esse Deus que o mundo busca saber qual é empiricamente, ou o Deus revelado? E a gente se depara com pessoas que vivem um seio cristão, ouvem acerca das Sagradas Escrituras, mas não crê nas Sagradas Escrituras, mas querem entender de forma palpável o que a Bíblia quer dizer referente à sua vida e à vida das pessoas que estão ao seu redor. Eu acho que o Pedro foi perfeito na questão de a gente ter uma percepção que aquilo foi até um determinado ponto quando fala da essência de Deus, porque o que é Deus realmente é transcendente. A gente não tem como explicar de forma empírica, né? E essa tentativa constante de tentar explicar quem é Deus de forma empírica. Isso, pelo menos dentro da minha concepção, dentro do que eu vejo, é o que mais se vê dentro do seio cristão. Mas isso pode ser uma deturpação da teologia natural, né? Como eu havia dito, a teologia natural é insuficiente. Ela também, assim, Tomás de Aquino, ele exagera na capacidade do valor da razão. Eu acho que dá para inferir um pouquinho isso, por exemplo, lá quando ele descreve aí sobre a doutrina sagrada, se a doutrina sagrada é uma ciência, o primeiro artigo, na primeira questão. Mas mesmo assim, a teologia natural ela é insuficiente. Ela é importante, mas é insuficiente, porque tem cristãos que vão afirmar que ela não é importante também, né? Que ela não tem o seu valor. Mas a teologia natural tem o seu valor. Só que ela é insuficiente para o conhecimento de Deus e ela não aponta para o conhecimento de Deus, ela não converte, ela não leva o conhecimento de Deus. Nós podemos conhecer algumas coisas, alguns aspectos a partir da criação, porque a criação também é um livro divino, né? Mas ela é insuficiente para a conversão e também para apontar a realidade de quem Deus é. Por isso, a gente precisa das Escrituras e também da atuação do Espírito, da vontade para o conhecimento de Deus, algo que o próprio Agostinho fala lá no movimento lá do livro 8, né, de Confissões. E um outro, tomando esse ponto que você colocou, Thiago, não é só, talvez, assim, exagerar a teologia natural, é querer que ela entregue mais do que pode, e não só entregar mais do que ela tem a ofertar. É que os seres humanos, quando lidam com a realidade, todos nós, estamos sempre no limiar de entrar em uma ilusão. Como você colocou, a criação é tão fidedigna quanto a Bíblia. Mas a criação, por ser fidedigna, não vai esconder o pecado. Só que o pecado é uma ilusão. Então, o mundo mostra que existe uma ilusão, só que nós estamos como quem diante de um mágico. Enquanto o truque não for revelado, aparentemente é uma possibilidade, mas aquilo é um truque. Porque os nossos sentidos foram tapeados. A nossa razão foi tapeada. Até que alguém descubra como aconteceu ou o mágico explique. Então, a criação
que tem acontecido já ao longo da história? Os seres humanos têm tomado a realidade pelo que ela é, inconscientes ou não se preocupando em entender que a realidade diante de nós tem uma marca chamada pecado. E nisso, vamos fazer aqui a devida defesa ao Platão, ele identificou corretamente que existe um universo perfeito, que não é esse que está diante de nós. Só que o que não é perfeito não é que existe um universo alternativo a esse. Era esse antes da queda. Só que Platão não vai conseguir identificar isso. Então, Platão está certo. Só que Aristóteles nos dá um puxão de novo para o mundo para dizer, peraí, nós vivemos aqui, temos que entender a realidade daqui. E não ficar procurando chegar a esse outro universo perfeito que ninguém sabe. A Bíblia, que se aproveitou dos dois e compreendendo a providência divina, Deus é quem criou os dois, e criou no devido tempo para que eles manifestassem o que fossem e isso fosse necessário na revelação geral de Deus, é que a Bíblia une esse aspecto platônico da realidade, de que existe um mundo perfeito, mas é esse daqui, e dá razão a Aristóteles para dizer que é preciso qualquer tipo de estudo sobre Deus nunca tirar os seres humanos da realidade concreta. Mas traz ambos à necessidade de arrependimento pela revelação, pelo fato de que nenhum ser humano conheceu a realidade perfeita. Nem mesmo nós sabemos o que é ser um ser humano completo. Nós sabemos o que é ser um ser humano pecador e chamamos isso de normal. E a partir disso, toda a história da filosofia vai lidar com um conflito interno, de que os cristãos têm a revelação e podem ser mais realistas, ou meio que Mr. M's da vida, no estudo da filosofia, com aquelas pessoas que não são, mas nós também não podemos compreender os nossos próprios limites. Não é diminuir o impacto da filosofia, é pelo contrário, é respeitar a filosofia, como muitas vezes nós não fazemos. Acho que vale isso. Nós, às vezes, queremos que a filosofia entregue demais e esquecemos os limites. Nós queremos que a criação entregue as coisas, assim, até por causa do empirismo ainda, as coisas tão claras quanto a matemática. Só que o mundo é complexo e o mundo, vamos considerar assim, a realidade não está preocupada conosco, já que ela responde a Deus. Então, ela não vai ficar dando explicações o tempo inteiro ou vai ter soluções simples. Muitas vezes, as soluções são muito complexas. É até o que o Calvino coloca na teologia como recupera a noção de mistério. Não é a falta de conhecimento ou aceitar que não tem uma explicação. É que talvez nós não consigamos atingir pelos nossos critérios ou pelo critério divino, a explicação exaustiva de alguma coisa. Não significa que a pesquisa deva parar, mas talvez não colocarmos no coração a ilusão de que conseguiremos superar a própria realidade e atingir uma perfeição para explicar isso. Só que esse tipo de perfeição só tem aquele que está fora da criação, a criou e a conheceu em todos os seus processos, tanto quanto ela era, o que é e o que haverá de ser no futuro, que é Deus. Então, assim, só reforçando isso, respeitar a teologia da natureza e sobre a discussão sobre o conhecimento de Deus, evitar a briga desnecessária. Nós não precisamos ser quem quiser ser, seja evidencialista ou pressuposicionalista. Nós podemos aprender com ambos. E não necessariamente dizer se eu quero ser um ou outro. Podemos aprender com os dois. Então, não é só pressupostos ou as pegadas de Deus no mundo. Se unirmos as duas coisas, respeitando as diferenças, de que não são sistemas iguais, talvez a gente possa ter uma visão um pouco mais complexa de Deus e, portanto, mais condizente com a realidade que ele criou e que, sim, aponta para ele, mas também aponta antes a realidade do pecado. Boa, Pedro. Alguém mais vai querer comentar aí? A gente já está quase chegando no horário final. Só comentar, aproveitar que eu estou sem palavras, tá? Muito boa colocação, eu fico orgulhoso de fazer parte desse grupo, tá? Muito boa mesmo aí. A colocação do Pedro Henrique, o gancho que o Bruno pegou e o Thiago colocando tudo aí. Muito bom mesmo, tá, gente? Estou aqui sem palavras. Aproveitar e dizer que é isso mesmo. É bacana demais, porque, na verdade, a gente tentou criar aí essa interpretação toda e a gente acabou levando uma rasteira de nós mesmos, porque depois ficou muito fácil para a ciência moderna trocar esse fundamento todo que a gente colocou muito racional e colocar a razão, a própria razão. Entendeu? A própria razão. Agora, hoje em dia também, a questão fica até fácil em certos termos,
que a gente vê que até na própria ciência, eles levaram esse mesmo movimento. Por isso que Heidegger fala que a ciência é tão metafísica quanto os próprios escolásticos, porque eles também estão levando a própria rasteira deles mesmos. Eu acho legal o pessoal colocar que a linguagem matemática é a linguagem do universo e não percebe as limitações da matemática. Entendeu? Só o fato da gente contar de 1 a 10, o computador usa 0 e 1. O nosso sistema é baseado num macaco de 10 dedos. Então, você já vê que é totalmente ridículo isso. Outra coisa é o fato também, por exemplo, na física, o pessoal adora celebrar a física, que a física encabeça toda a ciência, e você vê que a física não resolveu até hoje o problema dos 3 corpos. Você tem lá o movimento dos astros, você consegue descrever a órbita de 2 planetas. Se colocar mais um planeta, você não consegue descrever a órbita. 3 planetas, você já não consegue descrever a órbita, olha só. E isso o pessoal esconde. Às vezes eu acho até, desculpe, até de sacanagem, esconde isso e vende a ideia que a gente vendeu no passado. Não, nós temos a solução da explicação, da prova contra os gentios, etc, etc. É isso mesmo. Nós acabamos vestindo a camisa de força do discurso científico. Porque quando você deixa que o outro, né, tome conta da linguagem do debate, e você, através da linguagem do outro, tenta rebater o outro, o fracasso é iminente. Perfeito. O reducionismo. Bom, segundo. Vou concluir. Pode falar aí, Bruno. Aí a gente conclui aí em seguida. Bruno? Ué. Só que foi arrebatado? Ligou o áudio e não está falando. Ops. Estão ouvindo agora? Sim, então. Sim. Não, só na mesma pegada do Dil, eu queria agradecer como acadêmico de filosofia, porque realmente um dos propósitos de entrar no grupo, e eu não sei se alguém está no mesmo caso que eu, é de ter uma visão cristã mediante a tudo que vai ser proposto até o final do curso. E assim que eu entrei na faculdade, as recomendações, né, geralmente, cuidado, a filosofia é complicada, né, ela te leva ao ateísmo e tal, e como assim, eu particularmente me considero uma pessoa firmada na fé, eu levava um pouco isso em conta, mas eu sempre levei a questão do conhecimento. Então, eu queria agradecer o Thiago aí por ter me inserido nesse grupo, agradecer os demais componentes aí pela entrega de conhecimento, porque para mim está sendo muito válido a tudo que eu vou percorrer aí na minha caminhada acadêmica. Obrigado de verdade. Bacana, Bruno. Deus abençoe também o nosso grupo. E graças a Deus por tudo isso. Eu vou concluir agora, né, porque já é 11 horas. E, bom, obrigado por quem participou, quem esteve presente. E hoje a gente teve muita gente nova participando com relação ao semestre passado. A maioria que é novo. A gente sempre acontece isso. A gente começa o semestre e entra outras pessoas novas e algumas acabam desaparecendo. Mas sim, eu vou disponibilizar por vídeo. Eu gravo aqui e crio uma playlist listada apenas para quem é participante interno. Então, só quem é interno tem acesso a essas reuniões quinzenais. Mas aqui, na próxima reunião, a gente vai conversar sobre a questão 3, que é a simplicidade de Deus. Vai ser daqui 15 dias. E aí, nesse mesmo horário, 9 horas, no sábado. Então, aproveitem e leem também a questão, para que todo mundo chegue aqui com a questão lida e a gente possa discutir juntos a proposta, porque a proposta aqui é a leitura conjunta e a discussão aqui no grupo. Qualquer dúvida, se vocês também tiverem dúvidas sobre a apresentação de hoje, vocês podem perguntar
privado, ou sobre outras questões de filosofia, pode me perguntar também. E Deus abençoe o resto de sábado de vocês, o fim de semana. Fique com Deus e até a próxima reunião. Quero ver ter pós agora. Até a próxima.